Eu saúdo a todos com a paz, sempre eu saúdo todos com a paz de Deus, o amor de Cristo, né? Que esteja com todos, muita saúde, muita paz, muita paz. E falando de paz, tive um final de semana, né? Como eu tinha falado do meu aniversário, eu tive uma comemoração do meu aniversário de 64 anos de idade. Vou mostrar aqui a passagem dos meus 64 anos social, junto com a família social. Vamos ver o vídeo agora. Esse foi um momento social, né? Muito bom, muito agradável. Foi um dia muito legal. Aquilo mesmo que eu esperava. Sensacional. Mas para se comemorar não precisa, né? Data de aniversário. Não. Para se comemorar é todo dia, qualquer hora. Terça, numa quarta, numa sexta, num domingo, num sábado. Não tem comemoração, não. Eu aprendi na vida que para você ser feliz não precisa regras, né? Regras do sistema, sábado, domingos e feriado. Não, não tem disso não. É ilimitado. Bom, depois que passei aí o vídeo mostrando a família social, eu quero falar de um fato, de uma coisa muito estressante e perigosa, que é as bicicletas elétricas que estão caindo nas graças de adolescente e até criança. Essas motinhas que eu não consigo entender, porque uma pessoa que tem categoria B, que dirige carro em estradas, né? Autoestradas, em zona urbana, dirige carro categoria B, não pode possuir uma moto, que tem que tirar a categoria C ou é categoria A, não sei. E né, acontece que essas motos estão sendo conduzidas por pessoas que não têm noção de direção, não tem regras, não sabe as regras, né, do Código Nacional de Trânsito, não sabe placas, identificar placas, não sabe o que é esquerda, o que é direita, não sabe o que é preferencial, nem falar de bifurcação em Y, nem falar de mão dupla, mão única, né, curva à direita, curva à esquerda, curva acentuada à direita, curva sinuosa, lombada. Ele não tem nem
mínimo, né? Mínimo, porque é audiovisual. Você passar num exame, você tem que olhar, identificar a placa e escrever qual o significado daquilo que você está vendo, daquela placa. Além de teste psicotécnico, né? Prova de prova defensiva, psicotécnico, exame de vista, mas uma pessoa de categoria B não pode dirigir uma picape com uma certa tonelagem, com certo peso, não pode. Sabe por quê? Porque essas diferenças são arrecadatórias para o Estado. Aí eles fragmentam categoria B, categoria C, categoria D, categoria A. Isso tudo é arrecadação. Entendeu? Uma pessoa que dirige um carro, dirige uma picape, dirige um ônibus. Porque as marchas as mesmas mecanicamente falando. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Não vi ainda carro com a sexta marcha. Mas adolescente pode pegar um veículo, motor elétrico, e sair por aí fazendo ultrapassagem arriscada nos carros, nos ônibus, nos caminhões. Desconhece mão, contramão, placas. Porque é vida que está em jogo. Mas uma pessoa adolescente, uma criança, pode pilotar uma motocicleta, uma motinha. Ah, você está falando besteira porque essas motinhas não saem do bairro. Piorou. As contingências de veículo, os fluxos de veículos, eu já ia falando refluxo, é da zona urbana. Nos bairros. Olha, aqui onde eu moro é um entrelaçado, tá parecendo Índia. Mistura adultos de moto com crianças com motinhas. Ambas, estruturalmente falando, têm o potencial de deslocamento acima da média de uma bicicleta. Quantas pessoas são atropeladas de bicicleta e quantas pessoas são atropeladas de moto? Essas motinhas elétricas estão com uma velocidade grande, chama atenção. Essas motinhas estão chamando atenção e lentamente os fabricantes estão aprimorando, estão lentamente aumentando a velocidade para satisfazer o consumo dos adolescentes, mas está caindo na mão de criança. E adolescentes, por sinal, são inconsequentes. Não tem responsabilidade penal. Mas se você de carro habilitado acidentar dentro das suas razões, do seu direito, uma pessoa dessa, tu tá ferrado. Tu tá ferrado. Ou seja, o que está acontecendo? Eu raciocino, mas tem muitas pessoas que têm a mentalidade igual a deles e vai confrontar. Tem gente aí que eu conheço que anda com carro irregular, sem habilitação, gente da comunidade, gente da... Tá um emaranhado, sabe? Então tem um projeto de lei aí para os motoristas. As penalidades é para motorista, não é para quem não é, que anda, pilota e não são considerados motoristas, porque a carteira de habilitação, como o nome já diz, habilita o cidadão, o sujeito, a conduzir aquele veículo para determinada categoria. Ok. Agora, quando uma pessoa que não é habilitada pega um veículo, seja lá qual for, carro, Kombi, qualquer motinha, moto, e não é habilitado, passado pelos exames psicotécnicos, exames, né, de vista,
exame de direção, exame de baliza, não são motoristas, são condutores. Motorista é uma coisa, condutor é que conduz. Então é um condutor, é uma pessoa que está conduzindo, locomovendo um veículo, e não é motorista. Então, a lei tem que ver, separar o joio do trigo, no caso de acidente, quem é que está certo. Depois de quem é que está certo, ver quem é motorista e quem é o condutor. Porque o motorista está habilitado, está legalizado. Então, identifica-o como uma pessoa que tem respaldo jurídico para locomover um veículo. Já o condutor, seja lá adolescente, criança, adulto, que está conduzindo a motinha e se invade de um acidente, não tem que ser penalizado o motorista. Ah, mas tem muitos motoristas infratores. Eu estou falando de pessoas habilitadas. Agora, a idoneidade da pessoa é outro critério. Então, vamos pegar pessoas aí que não têm habilitação, mas que têm mais responsabilidade de muitos que têm habilitação. Todo mundo sabe disso. Mas o projeto de lei 1405 de 24 aumenta as penalidades para as pessoas que fazem ultrapassagens arriscadas. Segundo a PL 1405, se for aprovada, a pena vai ser aumentada para 2 anos, sem possibilitar da pessoa conduzir, dirigir um carro. Além de uma fortíssima multa. Quando ele fala fortíssima multa, é coisa pesada, né? É coisa muito pesada. Além de ficar 2 anos sem poder dirigir carro, veículo algum. Talvez possa dirigir bicicleta. Mas a questão é que as pessoas aqui nesse vídeo, nessa sala social, nesse debate, eu falo o seguinte: os pais devem vigiar, né? Os pais devem ficar atentos aí, dando essas motinhas para adolescentes de 11 anos, 12, 13 anos, 15. Aquela motinha tem que ter 18 anos, deveria, né? Para pessoas de 18 anos. Não tem habilitação, mas tem 18 anos. Mas não tem habilitação, pelo menos, a priori, mas pelo menos tem juízo, um pouquinho de juízo. Agora, eu já vi um garotinho que devia estar com uns 9, 8 anos de idade, em altíssima velocidade com essas motinhas aí. Então, no mais, que Jesus abençoe a todos, cada um com seu cada um. Mas, né? Independente da penalidade de quem está certo e quem está errado, na minha concepção, quem é habilitado estará sempre certo, até que prove o contrário. E essa prova do contrário, que é o contraditório, é ver quais foram as infrações que o habilitado cometeu em cima desse desabilitado, que aí é que vamos ver, né? Então, o importante é ficarmos atentos aí, e os pais aqui têm que abrir os olhos de ficar entregando o veículo aí com uma certa potência na mão de criança, de adolescente. Mas aí, ficar com uma perna quebrada, botar aquelas gaiolas de titânio nas pernas, parafusado, aquilo fica 1 ano, às vezes mais de 1 ano, com aqueles parafusos, né, para emendar os ossos. Sei lá, cada um com seu cada um. Fui!